A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Título do volume 5: A Cruz, o marco da dispensação da fé. Autor: Pedro Dong. Semana 4. A palavra profética e os falsos mestres. Quarta-feira. Ler com oração. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. O desvio da igreja e a liderança de Tiago. Vimos anteriormente que a perseguição contra a igreja em Jerusalém começou com a morte de Estevão. Saulo estava presente naquele episódio, narrado no 8º capítulo de Atos. E no capítulo seguinte vemos sua conversão no caminho para Damasco. Isso ocorreu no ano 37 depois de Cristo. Saulo, antes perseguidor, se tornaria um dos maiores apóstolos. Sua ida até Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes para prender cristãos, revela que a perseguição não se limitava somente a Judéia e Samaria. Por isso, os irmãos precisaram fugir para um lugar ainda mais distante. O próprio apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, relata que, 3 anos após sua conversão, ano 40 depois de Cristo, subiu pela primeira vez a Jerusalém para encontrar-se com Pedro, que na época já estava sendo preterido. Os apóstolos já não ocupavam a posição central da liderança. Tiago, irmão do Senhor, havia sido colocado como líder da igreja, algo que Deus jamais estabelecera. A liderança, que deveria permanecer com Pedro, havia sido transferida para Tiago. Nenhum comentarista da Bíblia falou sobre isso até hoje. Pela luz que o Senhor nos tem dado, isso muda os rumos da história. Ou seja, no ano 40 depois de Cristo, Tiago já estava sendo alçado à liderança da igreja em Jerusalém. Por isso, no ano 50 depois de Cristo, quando aconteceu a reunião fatídica registrada no capítulo 15 de Atos, Pedro já estava fragilizado. E a palavra final ali foi de Tiago, e não de Pedro. Tiago estabeleceu aos crentes que haviam sido acolhidos na igreja pelo Senhor algumas ordenanças, que aparentemente eram decisões sábias, equilibradas e conciliadoras. Mas o Senhor Jesus nunca prescreveu tais ordenanças para a igreja. Não queremos dizer que essas coisas não sejam boas, mas não estamos mais na era da lei. Agora estamos na fase da fé e da graça. Contudo, vemos que o problema se agravou. No 2º capítulo de Gálatas, é citado um partido dentro da igreja, chamados da parte de Tiago ou os da circuncisão, versículos 11 e 12. Eles passaram a defender que era necessário praticar a circuncisão e guardar a lei de Moisés. E quando soube que os da parte de Tiago haviam chegado, Pedro saiu do meio dos gentios crentes e juntou-se apenas com os judeus crentes, por medo dos da parte de Tiago. Pedro estava fragilizado. A liderança de Tiago era evidente aqui. Na 3ª viagem de Paulo até Jerusalém, no ano 58 depois de Cristo, essa situação já estava definida, pois vemos que Paulo não foi encontrar-se com Pedro, porque ele já havia sido afastado. Onde estavam os apóstolos? Não estavam mais em Jerusalém. Quanto aos de Jerusalém, disseram a Paulo que não tinham precisado sequer sair da cidade, pois já tinham ali uma igreja cheia de pessoas, e todas zelosas da lei, como se fosse algo positivo. Na verdade, isso foi um desvio que mudou tudo, mudou a história da igreja. Deus, porém, ainda usou Pedro para introduzir os gentios no corpo de Cristo, de acordo com o 10º capítulo de Atos. Porém, quando Pedro voltou para Jerusalém, foi repreendido por aqueles que eram da circuncisão, do partido de Tiago. Eles passaram a não mais seguir a palavra dos apóstolos. Quando não mais se segue a palavra dos apóstolos, não há liderança do Espírito Santo e, consequentemente, a obra de Deus não mais é realizada. Esse partido, surgido entre eles, ditava uma teologia. Para ser salvo, além de crer em Jesus, era necessário ser circuncidado segundo o costume de Moisés. Que guinada! Tomaram outra direção. No 2º capítulo de Atos,
Está posto que a igreja perseverava no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. No entanto, depois voltou à prática da lei, preconizando a necessidade da circuncisão e do cumprimento da lei de Moisés. Isso parece meramente uma opinião diferente, mas não é. Isso causou um grande dano na obra do Senhor. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimentos Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.